mais gente, mas a gente não quer atrasar, que a aula hoje é, ó, cremosa para a gente. Super importante. Das mais potentes que a gente vai ver, preparem-se. Vamos falar de privilégio branco. Raul, estamos? Sim? Então tá. Essa aula volta a ser gravada, a última a gente não gravou, porque foi aquela dinâmica, para quem esteve, foi meio caótico, além do que a gente teve a incrível coincidência de promover um encontro que era uma dinâmica participativa com 4 ou 5 rodas, e o teto dessa sala que foi reformada não estava pronto, não sei quem teve aqui, a acústica estava terrível, mas funcionou para quem estava lá, mas a gravação ficou muito ruim. Então, essa volta a ser gravada na dinâmica anterior. A gente vai ter a Sara Carolina. Que encontro é esse, menina? 7º, 8º? 6º. Ainda temos mais 2, hein? Falando um pouquinho, 20, 30 minutos, e aí a gente começa uma troca. Hoje o assunto é muito interessante, privilégio branco. A gente vai falar sobre as armadilhas da gente que é intencionalmente antirracista, que ainda tem seus riscos. Queria fazer um preâmbulo agradecendo todo mundo que esteve no festival. Foi maravilhoso, a gente ficou muito feliz. Já estamos ansiando para o próximo. Queria falar que a gente está entrando em setembro e um desafio de captação muito grande para cumprir esse ano a associação, para garantir a permanência e a abertura de novas bolsas de estudo nos anos seguintes. Existe um esforço muito intenso agora para a gente cobrir esse desafio em várias frentes, e eu quero fazer um convite a quem conseguir, enfim, entender que o chamado pode aplicar. A gente tem uma iniciativa de quem é ex-aluno da escola, nós temos uma iniciativa de embaixadores, porque, gente, 50 pessoas de uma turma de ex-alunos que você consiga juntar, doando o valor de uma pizza por mês, consegue fechar uma bolsa e a gente batiza. Bolsa Formandos, hoje a gente tem... Que ano é o Daniel? É 94, 97, 85. A gente tem umas 3 ou 4 bolsas de ex-alunos nessa base, sabe? Não pesa para ninguém, cria um motivo para você bater papo com seus colegas de turma. São 73 anos de escola, né? Então, a gente só tem 3 ou 4, tem muito para ter. Então, quem for ex-aluno e tiver essa vontade, é uma coisa relativamente simples, a gente fornece todo o material e apoio, e é super relevante. E quem conhecer ex-alunos também, que possa apontar para a gente, conversar, ver se pode ajudar nessa frente. Uma segunda coisa que a gente quer falar, a gente tem uma iniciativa de captação com pessoas jurídicas que podem apoiar a organização. Então, quem conhecer empresas que apuram, isso é bem específico, resultado por lucro real, existe uma regulamentação que essa empresa pode fazer uma doação de parte da sua receita. Então, quem conhecer empreendedores da comunidade, por favor, apontem para a gente bater um papo e ver se a pessoa se interessa por apoiar o programa dessa forma. E a todos está disponível o nosso site para cadastrar doações na forma de recorrência, com cartão de crédito. Não tem valor pequeno nem grande, gente. A partir de R$20 todo mundo pode contribuir. Em breve a gente vai lançar uma campanha do Dia de Doar e a gente vai pedir o apoio de vocês para divulgar, para a gente cumprir essa meta esse ano, que é muito agressiva. Então, normalmente não falo disso aqui no encontro de letramento, mas chegando o segundo semestre, final de ano, todas as ajudas são bem-vindas nesse desafio que é de todos nós. Então, sem mais delongas, acho que hoje a gente não tinha mais nenhum aviso especial, certo? Vou passar a palavra para a nossa maravilhosa Sara. Boa aula para a gente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Para algumas pessoas retornando aí pós-férias, né? Que não nos vimos mês passado. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente combinou de conversar sobre privilégio branco, mas eu acho bem importante a gente lembrar que é de uma perspectiva educativa, né? Não vim aqui para apontar privilégio de ninguém, todo mundo reconhece, eu acredito. Aí, chegando no 6º encontro, muitos dos vossos privilégios, mas para falar de um tipo específico, que é aquele privilégio que a gente nem para pensar, né?
que não é aquela pessoa que sabe dos seus privilégios e utiliza dele contra outras pessoas. Mas são questões tão alheias à branquitude que a pessoa não se dá conta. É desse privilégio que a gente quer falar, para que a gente passe a prestar atenção nele, não como uma bronca, mas só para a gente pensar um pouquinho mais em como a gente usa esse privilégio a favor da luta antirracista. E aí que vem a ideia de falar também das armadilhas no antirracismo, né? Porque se engajar nessa luta, às vezes a gente chega com tanta vontade, com tanta garra, com tanta gana, que a gente se passa, né? Então a gente precisa de equilíbrio e é disso que a gente vai falar hoje. Vou falando em pé até a hora que eu cansar, porque e é rápido também, canso logo, mas por enquanto vou de pé. E o que é um privilégio, né? Deixei aqui um textinho, se vocês quiserem printar, tirar foto e tal, mas vou falar aqui de uma forma mais simples. É hierarquizar, pensar que algumas pessoas na nossa sociedade, né, dentro dessa hierarquia racial, têm mais condições, mais acessos do que outras pessoas. E aí a gente está falando de privilégios de pessoas brancas, que têm mais acessos, mais direitos, que conseguem fazer as coisas com mais facilidade do que pessoas pretas, né? E isso tem muito a ver, inclusive, com o tom de pele. Esse privilégio ele vai aumentando quanto mais clara a pessoa é. E quanto mais retinta ela é, a ausência de direitos é mais presente na vida dela. E como esse privilégio se manifesta, né? Porque é muito comum que a pessoa pense assim, poxa, mas eu também cresci pobre, mesmo sendo uma pessoa branca, sou periférico, passei por dificuldades na minha vida, de repente eu fui criado com a ausência de um pai, também passei por dificuldades. E eu sou privilegiada? Sim. Porque uma criança branca que não foi criada pelos pais é uma criança vista como uma criança que precisa de ajuda, que precisa de proteção. E uma criança preta que foi criada sem os pais, ela é vista como um possível marginal, porque ela não tem controle, porque ela não teve limite, porque ela não teve uma boa criação. Então, a cor já fez diferença aí. E é pensar nessas dificuldades que a cor especificamente vai apresentar para a pessoa, é a gente pensar os nossos privilégios. E aí eu coloquei alguns exemplos, né? Ser sempre considerado o padrão e comparado a narrativas de sucesso. É justamente o que eu acabei de falar. Primeiro que esse padrão está ligado à beleza, né? A nossa noção de belo é pautada na beleza branca. Isso já é um privilégio. Porque você crescer não representando um padrão, não estando perto de um padrão, significa que você é feio. Eu posso ser a pessoa mais linda do mundo. Se eu for preta, eu vou ser considerada feia. Isso daí já é um privilégio, porque na nossa sociedade, boa aparência significa boa colocação, bons empregos. E, para além disso, quando você é associado a narrativas de sucesso, isso significa que as pessoas acreditam que você chega mais longe quando você é branco, que você tem mais capacidade, que você entrou numa empresa como lavador de pratos e você vai virar o chefe de cozinha. E o preto entrou como lavador de pratos e vai ficar assim para a vida inteira. Vou olhar para lá, que é mais fácil. Nem tanto, porque eu não enxergo também assim. Ter consciência das suas necessidades sem precisar justificá-las. Isso é uma coisa que eu passo pessoalmente, inclusive. Tem coisas que eu preciso, tem coisas que eu sinto falta na minha vida, mas, quando eu vou fazer, eu preciso justificar por que eu estou fazendo. Sabe quando você está sentado em casa, você não tem nada para fazer, e entra alguém, você levanta rapidinho, porque você não quer parecer um preguiçoso? Acontece isso com vocês? Isso acontece na minha casa e acontece em qualquer lugar. Eu posso estar num espaço de lazer. Eu não sento assim, ó, toda despreocupada. Não, eu preciso falar, ai, gente, eu vou sentar aqui. E eu fiz isso hoje, não sei se vocês repararam, né? Eu vou sentar aqui porque eu estou muito cansada, porque eu trabalhei muito hoje, não é porque eu sou preguiçosa, não, tá? É só porque eu estou muito cansada, porque meus filhos demandaram muito de mim. E daí? Eu posso simplesmente só sentar porque eu quero sentar. Mas eu sinto essa necessidade de justificar a minha necessidade, porque senão as pessoas vão julgar da pior forma possível. Alguma pessoa branca aqui já precisou justificar o seu cansaço? Ai, estou sentando aqui porque trabalhei 8 horas hoje. Vocês fazem isso?
Não tem essa necessidade. Algumas pessoas talvez o façam, mas pessoas negras se justificam o tempo todo. E eu estou falando aqui de uma necessidade pessoal, mas essa justificativa vai muito além. Não estar sujeito a estereótipos negativos o tempo todo. Estereótipos existem para todas as raças, inclusive para as pessoas brancas. Mas o estereótipo sobre pessoas racializadas, ela serve para todas as pessoas racializadas. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de pessoas negras são barraqueiras, a gente não fala algumas pessoas negras são violentas. Todas as pessoas negras são violentas. Todas as pessoas negras têm muita força física. Todas as mulheres negras são boas parideiras. Quando a gente fala de um estereótipo sobre pessoas brancas, a gente fala da Barbie de direita, a gente fala do heterotop. Vocês percebem que é nichado? Alguns homens pertencem à categoria heterotop. Algumas mulheres são as Barbies de direita. Existe um recorte, né? Pessoas negras não, elas são vistas como um grande bloco de pessoas iguais, com direitos parcos, porém os mesmos, com as mesmas necessidades, com as mesmas vontades. A gente é muito controlado por esses estereótipos. É muito difícil se sobressair esses estereótipos, porque eles são ligados a todos nós de uma forma igual. Ser tratado como um indivíduo, que é justamente isso que eu estou falando, né? Ser tratado como um indivíduo e não um representante, é aquilo que acontece muito, de você falar assim, olha, eu acho que isso aqui é muito ofensivo, mas eu não tenho certeza. Então, eu vou perguntar para a minha amiga negra se essa palavra é ofensiva. Mas a sua amiga negra é só uma pessoa negra. Ela não vai responder por toda a totalidade do mundo inteiro de pessoas negras. Mas é assim que a nossa opinião é tratada. Sempre que alguém me pergunta a minha opinião sobre algum caso específico, vamos falar sobre aborto, sei lá, pena de morte, eu penso muito para falar, eu tenho medo de falar, porque o que eu digo é tomado como a opinião das pessoas pretas sobre o assunto. Pessoas brancas, não, ela vai falar o que ela pensa, porque ela tem direito, e isso não é um problema, mas é um privilégio. Você simplesmente abrir a boca e falar o que você pensa, nossa, para mim isso, gente, é impensado. Não existe essa possibilidade de falar livremente. Penso pra caramba em tudo que eu vou falar quando se trata de um assunto polêmico, porque eu estou representando todo o meu povo. Olha o peso que eu carrego nas minhas costas. E isso eu estou falando de uma pessoa adulta, né? Pensa se é uma criança. Porque a criança também é considerada representante dos negros na sala de aula, quando ela é a única criança preta. Quando ela está lá no clube e ela é a única criança preta pulando e fazendo algazarra, as pessoas vão falar assim, nossa, mas esses pretos fazem maior bagunça aqui na piscina. Não é aquela criança que é bagunceira, são todas as crianças. E a gente pensar esses privilégios, por que é tão importante? Porque ajuda a gente a questionar no outro, não só na gente, né? Porque esses privilégios aí te dão, inclusive, a chance de falar quando eu não sou ouvida. E a branquitude precisa utilizar desse privilégio, pensar nas possibilidades que o privilégio apresenta para ela. Porque não dá para você escolher, falar, não, eu nasci branco, mas esse privilégio aqui não vou querer, vou guardar. Foi te dado assim que você nasceu. Você não tem como abrir mão. E já que você tem ele de todo jeito, o melhor que você faz é usar de uma forma que seja positiva para a maioria das pessoas. Questionar os privilégios é a primeira parte disso. Por último, não ser questionado sobre sua intelectualidade ou capacidade profissional. É aquela pessoa que tem o melhor currículo, estava falando disso com a Nicole, e ela não se candidata para a vaga de destaque na empresa. Né? Ela prefere que outras pessoas assumam aquele lugar. Ela sabe que ela tem a capacidade, mas ela sabe que ela vai precisar justificar o currículo dela, onde ela trabalhou, e 1000 cartas de recomendação, e diplomas, e fazer provas, e não sei o quê. É tão cansativo que a gente desiste. Eu conversava com a Nicole sobre eu nem me candidatar a alguns cargos, que eu sabia que eu tinha capacidade, que eu tinha experiência, que eu tinha o currículo. Mas ia ser tão cansativo que eu preferi nem tentar. Né? E a pessoa branca ela entra num espaço de trabalho, estou usando aqui empresa como exemplo, sabendo que ela tem possibilidades. Né?
A pessoa negra, não. Ela entra ali, se eu fui contratada para ser professora, provavelmente serei professora o resto da vida, não vou chegar a coordenadora. Se eu fui, de novo, usando o exemplo do restaurante, contratada para lavar prato, eu vou lavar prato o resto da vida. Porque a nossa capacidade, inclusive, de aprender é sempre questionada, né? Posso estar observando lá 20 anos na cozinha, as receitas e tudo mais, e saber de cor e salteado como funciona aquela cozinha, imagina. Como funciona aquela cozinha, e ainda assim eu vou ser questionada se eu tenho a capacidade de assumir a cozinha. E aí vai chegar um chefe branco, recém-formado, e vai assumir aquela cozinha, e ninguém vai questionar. Não porque ele tem um diploma de faculdade, mas porque ele é uma pessoa branca. Eu não sei se vocês se lembram do caso de uma doutora, mulher negra, que disse ter sido formada em Harvard. E aí ela não tinha esse diploma, né? E aí todo mundo caiu matando nela, porque ela falou muito, deu muitas entrevistas falando sobre a formação dela e tal. E ela era uma mulher negra e mentiu sobre o currículo. E aí, assim, a carreira dela acabou por isso. Ela não tinha o doutorado em Harvard, mas ela tinha, sim, um doutorado. Mas a carreira dela acabou. Ela não é mais contratada, ela era uma palestrante, não é mais chamada para palestrar. E eu posso, assim, do meu convívio, citar 10 pessoas brancas que fizeram o mesmo, que mentiram o seu currículo, que mentiram a sua formação e que foram descobertas e continuam trabalhando na mesma área. Porque eles não têm currículo, mas eles têm a cor de quem tem credibilidade. Esse é o privilégio. Não ser questionado da sua intelectualidade, independente de um diploma ou não. Você é branco, então você é confiável. Nem todo branco... Gente, quando eu estava fazendo esses slides, né, eu coloquei um outro título e meu filho falou assim, mas você gosta de provocar o povo, né, mãe? Porque estava escrito assim, nem todo branco, mas sempre um branco. Né? Quem usa esse privilégio é sempre um branco. E a minha provocação era essa. Né? Mas aí, devido ao meu filho, falando, não, aí você está exagerando, mudei. Nem todo branco é crítico. Por quê? A branquitude ela não se caracteriza só por sermos pessoas brancas. Nasceram brancos, fazem parte da branquitude, pronto. Não. Branquitude é um grupo de pessoas que utilizam o seu privilégio de nascimento como pessoa branca para fazer a manutenção de uma estrutura racista, a manutenção de uma sociedade racista. Nem todo branco vai estar se beneficiando individualmente, propositalmente, dessa estrutura. Mas ele faz parte. Por isso que nem todo branco é crítico. E eu ia colocar sempre um branco. Né? Nem todo branco é crítico significa que todo mundo nasceu com esse privilégio, mas algumas pessoas vão escolher aproveitar desse privilégio ao máximo. Ainda que ele perceba que esse privilégio significa a ausência de direito do outro, signifique o massacre de uma população. Porque a gente fala no Brasil de um genocídio a partir desse privilégio branco. Né? Quando a gente pensa que encarceramento em massa está falando de pessoas negras, que o genocídio de uma população jovem toda está acontecendo a partir de pessoas pretas, adolescentes pretos, a gente entende que o privilégio branco não é só eu me dei bem e pessoas pretas estão se dando mal. Pessoas pretas estão morrendo por conta desse privilégio. E algumas pessoas brancas sabem disso e não se incomodam. Esse é o branco, é a pessoa que faz parte da branquitude acrítica. Ela não para pensar sobre as consequências do seu privilégio. Vocês aqui são pessoas que fazem parte de uma branquitude crítica. Vocês estão pensando sobre os seus privilégios e o que vocês podem fazer com eles para que outras pessoas pretas não passem por situações de ausência de direito em função do benefício e do privilégio de vocês. É muito importante pensar nisso, né? Porque quando vocês começam a tomar uma consciência racial, fica pensando assim, meu Deus do céu, como eu tenho vergonha de ser branco. Me perdoa por ser branco. Acontece de verdade, eu recebo esse tipo de mensagem. Eu sinto muito por ter nascido branco. Ai, gente, para, né? Não dá. Nasceu branco, olha, vocês que lutem. Não posso fazer nada. Mas vocês podem utilizar a branquitude de vocês, os privilégios de branquitude de vocês, de uma forma que seja crítica, né? Em favor do antirracismo. Mas não ficar nesse lugar de, ai, meu Deus, eu sou culpado por todas as mazelas do povo preto. Ai, vou me matar. Não dá.
Precisa agir, precisa fazer mais. E aí vem, né, as grandes armadilhas disso. Porque, de um lado, algumas pessoas vão falar, olha, não tem o que fazer, o privilégio está aí, vamos aproveitar, né? Vamos conseguir vaga de emprego, vamos ganhar mais por fazer um trabalho medíocre. Vamos aproveitar. Nasce branco mesmo, quem nasceu preto que lute. Quem nasceu preto que se dane. Não dá. Porque, de um lado, vem essa noção de que o privilégio é tão grande que se perde a capacidade de entender a dor do outro, de sentir a dor do outro, de observar a dor do outro e se sentir responsável e capaz de diminuir essa dor. E aí deixa de lado. E, para o outro lado, tem um extremo, que é o da culpa reparadora, que é isso, né? Caramba, eu nasci branco, cheio de privilégio, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação, para eu me sentir menos mal. Esse é o grande problema a grande armadilha desse antirracismo, né? Eu me sinto tão mal com os meus privilégios que eu preciso fazer alguma coisa para me sentir menos mal. E não fazer alguma coisa para mudar efetivamente a vida de pessoas pretas. Não fazer alguma coisa para lutar contra o racismo. É para me sentir menos mal com esses meus privilégios, né? Então, eu quero só me livrar da culpa. E, quando eu penso em me livrar da culpa, não estou sendo antirracista, estou sendo racista pra caramba. Por mais que seja bem intencionado. Porque essa culpa traz grandes armadilhas, né? E aí eu separei aqui 4 tipos que são muito comuns. Primeiro, o que é o daltônico? Daltônico é a pessoa que não vê cores, né? Aí vem com aquele papo, eu não vejo cores, eu vejo pessoas, o amor não tem cor. Se você me vê, convive comigo e não enxerga a minha cor, você está me desrespeitando absurdamente. Porque ser preta é muito do que eu sou. Diz muito sobre a minha identidade, sobre a minha cultura, sobre a minha ancestralidade, minha religiosidade. Se você desconsidera a minha cor, você está desconsiderando aí uns 80% de quem eu sou. Não ver cores é ser racista. Você precisa, sim, enxergar e respeitar a minha cor e entender as especificidades de ser amiga de uma pessoa preta, de se relacionar afetivamente, de ser mãe, de ser pai de uma pessoa preta. Esse negócio de não ver cores é só para se eximir de pensar as questões dolorosas de ver as cores, de racializar as coisas. Porque, quando você passa a racializar, a enxergar essa cor, você enxerga o quanto de injustiça pessoas pretas sofrem em função da branquitude. Então, esse não ver cores não é benefício nenhum para mim, só para quem é branco. Tem também um eterno aprendiz, que é aquela pessoa que já entendeu, que errou pra caramba, que já praticou muito racismo sem nenhuma intenção, mas praticou sim. Então, agora eu tenho medo de fazer alguma coisa errada, e tudo que eu vou fazer, eu vou perguntar para o meu amigo preto primeiro. Ele estudou, ele veio aqui nas palestras da Sara, ele fez curso, ele leu, ele foi em um monte de lugar. Mas ele continua com medo, continua inseguro, e toda vez que ele quer tomar uma atitude que ele considera antirracista, ele vai consultar a Wikipreta dele. Não dá, gente. Precisa ultrapassar isso e agir por conta própria, porque a pessoa preta não vai estar ali o tempo inteiro para tutelar o seu antirracismo, né? É estudar e levar o seu conhecimento a sério, a ponto de se sentir seguro. E de não precisar o tempo todo da pessoa preta estar ali, cuidando do seu antirracismo. Porque, senão, você está aí trazendo mais uma carga para essa pessoa preta que já carrega tantas coisas na vida. O outro tipo é o branco salvador. Aquela pessoa que ficou tão culpada, que se sentiu tão mal, quando ela se deu conta das coisas que ela já fez e já disse, que ela precisa, de alguma forma, resolver a sua vida, acabar com a sua culpa, remir os seus pecados em relação à pessoa preta. Então, o que ela vai fazer? Qualquer coisa para que uma pessoa preta, não precisa ser todas as pessoas pretas, mas que alguma pessoa preta a considere como amiga, a considere como confiável, e aí ela vai usar ajuda financeira, ela vai inventar um trabalho que ela nem precisa, mas ela vai empregar uma pessoa preta. E a pessoa, sei lá, eu vou contratar um editor de vídeo. Mas você faz vídeo? Não, mas eu estou com dinheiro sobrando aqui e eu conheço uma pessoa preta que é editora de vídeo. Então, eu vou contratar ela só para... Ela está precisando dessa grana aí. Eu conheço uma criança que está precisando de uma roupa.
talvez nem está precisando, mas aí a pessoa vai lá e compra aquela roupa. Sabe? Isso não é para ajudar a pessoa preta, que às vezes não tem nenhum problema financeiro, pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha. E aí a pessoa chega lá e não, eu quero ajudar, eu quero mostrar a minha boa vontade. Eu quero limpar a minha consciência a partir disso. E às vezes a pessoa preta não precisa dessa ajuda, e mesmo que ela precisa, se ela não te pediu, já é racismo. Porque você percebe? Você olhou para ela e falou, ela tem cara de que ela está precisando, então eu vou ajudar. Se ela não te pediu, já é muito complicado. E se ela te pediu, talvez você pense em forma assim de ajudar, e não tem problema nenhum ajudar. Mas o dinheiro é o de menos, sabe? É a dignidade, é o tratamento igual, é a igualdade de condições, de possibilidades, de acessos. Porque o dinheiro, gente, dinheiro acaba, né? Você vai dar 1.000, a pessoa vai gastar 1.000. Você vai dar 30 mil, ela vai gastar 30 mil. Dá 1 milhão, vai gastar 1 milhão. Porque dinheiro que vem fácil, a gente gasta fácil. Não é? Então, não vai ser dinheiro que vai ajudar. E aí, por último, desculpa a minha sinceridade, é o que eu mais odeio, e esse eu não tenho nem paciência para lidar. É o transracial. É a pessoa que ela é tão antirracista, mas ela sabe tanto sobre o assunto que ela é mais preta do que o próprio preto. E aí ela quer te ensinar que o que você passou, não foi racismo, porque eu converso assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O meu namorado me chama de preta. Mas ele te chamar de preta é racismo. Caramba, eu sou preta, para começar, e ele é o meu namorado, e a gente tem esse tratamento entre si. Mas isso é racismo, sim, eu acho que você devia fazer alguma coisa. Ela quer dizer o que foi e o que não foi racismo. Ela quer ditar como você lida com as questões raciais, porque ela leu tanto, ela estudou tanto, que ela sabe mais que você. Você pode ter nascido preto, mas eu estudei, eu sei o que é uma questão racial. Porque ser preto não é o de menos. E aí essa pessoa ela vai se sentir tão pertencente a essa luta que ela ocupa lugar de fala, ela ocupa a linha de frente na luta antirracista, ela silencia pessoas pretas. Esse aí eu nem dialogo, não tenho paciência para ensinar, eu só falo, filho, vai lavar a casa da cachorra, pelo amor de Deus. Sem paciência para você. E a gente precisa pensar nisso, que o nosso antirracismo ele precisa, para, de fato, ser efetivo na mudança da vida, da coletividade de pessoas pretas, e não para limpar a nossa consciência. E aí tem um caminho do meio, né? Porque não dá para você só aproveitar os privilégios, e também não dá para você ficar o tempo inteiro tentando limpar a sua barra de branco. Primeiro, reconhecendo o quanto o privilégio branco é responsável por seus êxitos, não estou enxergando, e mudar os seus hábitos, enfim, vocês estão lendo aí. Eu estou pensando os meus privilégios, eu vejo aonde eles me fizeram prosperar, e é justamente nesse lugar que eu vou atuar mais efetivamente no antirracismo. Se, pelo meu privilégio branco, eu tive mais acesso à educação, eu vou ajudar o programa de Bolsa Santa Plural, para que pessoas pretas tenham acesso a uma educação de qualidade. Se, por um acaso, eu conseguir me relacionar afetivamente com mais facilidade, eu vou trabalhar e discutir a representação do belo com as crianças, para que elas tenham interesses afetivos para além da branquitude, que elas se relacionem livremente, independente de cor. Vocês percebem? É pensar o nosso privilégio, pensar onde a gente teve. Eu digo a gente porque eu não tenho privilégio enquanto pessoa branca, mas eu tenho privilégio enquanto pessoa cis, por exemplo. Tenho muitos privilégios, não, né? Porque preta, gorda, macumbeira, LGBT, um combo de opressão maluco. Mas é pensar os nossos privilégios e, a partir dele, as nossas atitudes. Em segundo, apoia pessoas negras que estão sofrendo as consequências do privilégio branco. É eu ver uma situação onde o privilégio branco está oprimindo individualmente uma pessoa preta e intervir nessa situação. É aquela pessoa preta que tem muito para falar, e aí está lá o transracial falando, não, peraí, você não está entendendo, eu sei muito mais. E você fala, peraí, querido, respira um pouquinho, deixa a pessoa preta falar. Eu acho que da vida dela ela sabe mais sobre o assunto. Intervir, dar a possibilidade, ajudar esse seu privilégio da palavra, né? Porque na nossa sociedade pessoas brancas têm o privilégio da palavra, e aí você usa esse privilégio da palavra para ceder para uma pessoa preta, para que ela possa falar sobre as suas dores e também sobre as suas potências, né? Que é muito importante, que ser preta não é só falar de sofrimento o tempo todo.
Por último, dialogue com honestidade com pessoas negras sobre suas intenções e como pode colaborar com elas. Que é isso, né? Que eu estava falando da questão financeira, por exemplo. Não é um problema, mas você precisa entender se existem outras possibilidades. Como é que eu posso te ajudar? Você precisa de alguma ajuda? E, às vezes, essa ajuda ela é uma ajuda financeira, às vezes, essa ajuda é com o trabalho, mas, às vezes, essa ajuda é assim, me apresenta num espaço que eu estou me sentindo excluído. Vamos comigo naquela reunião onde eu vou ser a única pessoa preta e eu estou insegura? É muito além, sabe? A gente ampliar o nosso olhar, que essa ajuda pode ser uma escuta ativa. A pessoa passou por uma situação de racismo e você senta e ouve com atenção. Não precisa responder, não precisa dar conselho, nada. É ouvir com atenção, com respeito. Talvez essa seja a sua forma de utilizar o seu privilégio. Porque nenhuma pessoa branca ali está acreditando, nem foi tudo isso, não foi racismo, foi só uma brincadeira maldosa. E você fala, eu também achei que foi racismo, você tem razão. Você já está usando o seu privilégio branco para ajudar, para apoiar uma pessoa preta. E aí, a minha diva maravilhosa, Djamila Ribeiro, no livro Pequeno Manual Antirracista, diz: não se trata de se sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar. Diferente da culpa que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. Gente, não existe antirracismo no sofá. Tem que agir, tem que fazer todos os dias, tem que sempre tomar uma atitude em direção ao antirracismo. É isso.